Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e o vídeo de hoje é sobre quem pode fazer lipo HD. Aproveita, curte logo o nosso vídeo, encaminha para uma amiga, inscreve-se no canal porque toda semana a gente está trazendo aqui vídeos sobre cirurgia de mama, cirurgia de abdômen e cirurgia de lipoaspiração. Vamos pro vídeo. É muito interessante falar sobre quem pode fazer lipo HD, porque existe uma confusão muito grande entre as pessoas. As pessoas veem lipo HD, aquele resultado de barriga mais definida, e acham que qualquer paciente pode submeter aquele resultado. Pode submeter aquela cirurgia e ter aquele resultado. De forma que é muito comum chegarem perguntas no meu Instagram sobre já tive filhos, quero fazer a cirurgia de mama, quero fazer lipo HD. Quando na verdade a lipo HD, ela tem uma prerrogativa inicial de não poder haver flacidez. Geralmente a paciente que teve filhos, ela tem algum grau de flacidez. E na lipo HD nós não podemos ter flacidez. Esse é um pré-requisito básico. A paciente não pode ter flacidez. Assim como a paciente que vai fazer a lipo tradicional, ela também não deve ter flacidez. Agora falando um pouco da diferença sobre a lipo tradicional e a lipo HD. Na lipo tradicional você faz uma lipoaspiração daquele segmento, geralmente a região do abdômen, que é a mais comum, né? E você faz isso de forma proporcional, você retira essa gordura de forma proporcional. Isso é o que se fez até pouco tempo, é o que se fazia em todas as pacientes e deixa um resultado muito bonito realmente, em que você consegue modelar melhor a cintura, mas aquele nível de gordura abdominal ela mantém o mesmo nível, uma mesma proporção. Já quando nós vamos para a lipo HD, nós vamos para uma lipo de high definition, ou seja, de alta definição, que não necessariamente tem aqueles gominhos que você já viu que algumas pacientes se assustam, mas que tem uma definição melhor. Definição melhor de quê? Da transição entre os músculos. A gente consegue fazer lipoaspiração em maior grau e em menor grau em alguns locais, ou seja, em alguns locais eu vou tirar mais, em outros locais eu vou tirar menos, para que a gente consiga valorizar a transição entre os músculos do teu abdômen. Não é só no abdômen, mas eu vou dar o abdômen como exemplo principal porque é a região mais comum de se fazer. Então você vai ter uma melhor percepção de formato dos teus retos abdominais, uma melhor percepção de formato dos teus músculos oblíquos, e isso faz com que te entregue um resultado mais atlético. Não necessariamente com aqueles gominhos, mas um resultado mais atlético, um resultado mais bonito, um resultado mais interessante. Só que tem pré-requisitos, existem pré-requisitos para poder submeter essa cirurgia. Por exemplo, a paciente que vai fazer lipoaspiração, ela tem que estar com peso adequado para a cirurgia dela. Estamos falando da lipoaspiração tradicional. A lipoaspiração, seja tradicional, seja HD, ela não é uma cirurgia emagrecedora. Você tem que estar com peso adequado para a sua altura e a gente vai trabalhar em cima da gordura localizada, retirar essa gordura localizada para dar essa melhora no contorno corporal. É uma cirurgia de melhora do contorno corporal e não emagrecedora. Então, esse já é um pré-requisito básico da lipoaspiração tradicional. Só que quando a gente vai para a lipo HD, a gente tem essa exigência muito maior. O paciente não pode ser aquela paciente que tem flutuações de peso com frequência, porque tem dificuldade de manter uma dieta equilibrada, porque tem dificuldade de fazer exercícios físicos regulares e que emagreceu para fazer a cirurgia. É interessante que seja uma paciente que já tenha esse hábito na rotina dela, esse hábito de manter uma dieta mais equilibrada, de fazer exercícios físicos regularmente, mas que tem aquela gordurinha localizada, que não sai daquele lugar. Não é uma paciente que tinha sobrepeso e que quer, além de tirar a gordura localizada, quer melhorar a definição muscular que não conseguiu na academia, que não conseguiu na atividade física. Essa é a paciente ideal para a lipo HD, porque é a paciente que vai manter o resultado. Imagina você fazer essa cirurgia de maior definição, não cuidar da alimentação, não cuidar da atividade física, você vai perder esse resultado rapidamente. Então essa não é uma paciente interessante para lipo HD, porque a paciente da lipo tradicional, ela também não deve engordar, mas pelo menos se ela engordar um pouquinho, ela vai engordar de forma proporcional, que é como o corpo dela foi deixado na lipoaspiração. E quando você faz a lipo HD, quando você faz essa definição melhor, ela vai engordar mais em alguns locais, menos em outros, porque foi assim que a gordura dela foi trabalhada na lipo HD. Então, é interessante que essa paciente seja uma paciente que tenha aquela, no hábito dela, já na rotina dela, já no natural dela, um peso mantido, que já se preocupa muito com alimentação e atividade física, que a gente vai lá trabalhar gordura localizada e trabalhar definição para deixar o corpo dela com um resultado mais atlético.
E eu já falei muitas vezes aqui, falo todo dia lá no Instagram, porque as pessoas me perguntam, sobre a questão do peso ideal. E qual é esse peso ideal para a altura, né? Como é que eu sei que eu estou apto a fazer a cirurgia? Bom, existem duas formas de a gente descobrir. Uma delas é a mais tradicional, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal, porém é a forma mais falha, porque ele leva em consideração apenas teu peso e tua altura. De forma que nós podemos ter duas pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura, que vai dar, portanto, o mesmo IMC, mas uma, por exemplo, tem aquele peso às custas de ter mais músculo, portanto, se ela tem mais músculo, ela vai ter menos gordura, e a outra vai ter mais gordura e menos músculo. Aquela que tem mais gordura, obviamente, está acima da quantidade adequada de gordura, ela está menos apta a passar por essa cirurgia. A outra que tem mais músculo e menos gordura, ela está mais apta a passar pela cirurgia. Então o IMC ele não é um método muito interessante, que vai dar certo sim para algumas pessoas, mas para a maioria talvez não dê. Veja que o que interessa mais é a constituição corporal, é descobrir quantos por cento de gordura você tem, quantos por cento de músculo você tem, ou seja, a gente ter essa noção de constituição corporal. E uma nutricionista, um nutrólogo vai fazer uma bioimpedância em você e vai fazer essa avaliação de percentagem de todos esses constituintes corporais, inclusive dividido por áreas, na região do tronco, na região de braços, de coxas, na gordura visceral, que é a gordura que fica ao redor dos órgãos, lá dentro da tua barriga. E tudo isso é importante, essa distribuição é importante. Então, para a gente ter uma noção melhor de se você está realmente adequado, é interessante que você faça essa avaliação com o nutricionista através de bioimpedância. Quanto aos números exatos, quantos por cento de gordura, isso aí é melhor você falar com a tua nutricionista para ela te passar essas informações mais precisas. Mas também tem a minha avaliação como cirurgião, de examinar você, de olhar para você e de entender a distribuição da tua gordura. Porque também nós podemos pegar duas pessoas com a mesma quantidade de gordura corporal, mas uma tem uma distribuição maior de gordura corporal visceral, no próprio tronco, e outra tem mais distribuição na coxa, por exemplo, uma coxa mais grossa, as custas de gordura, um bumbum maior, as custas de gordura, um braço mais cheinho e o abdômen mais fininho, ou seja, tudo isso faz diferença. Isso a gente só vai descobrir no exame físico, avaliando você e entendendo como é que é essa distribuição da tua gordura. Então, de repente, você está até com a quantidade de gordura um pouco acima da ideal, mas a distribuição no teu corpo está interessante para a gente fazer uma lipoaspiração no teu tronco, não vai atrapalhar. Então, é um conjunto de situações. Você tem que passar pelo nutricionista, tem que fazer a avaliação da bioimpedância, mas também tem que passar pela avaliação no teu cirurgião, para a gente fazer esse exame físico. A consulta a gente segue todos os passos naturais e o exame físico faz parte da consulta, para que a gente entenda exatamente como é o teu problema e a gente possa propor para você o melhor tratamento, a melhor cirurgia, a melhor solução para o teu problema. Então, seja na lipoaspiração tradicional, seja na lipoaspiração HD, você tem que passar por esses passos, tem que passar pela consulta também para ser bem avaliada. E eu vou reforçar mais uma vez que não pode haver flacidez. Se houver flacidez, você pode ser candidato à cirurgia de abdominoplastia, que inclusive vai aparecer o link aqui sobre um vídeo de abdominoplastia que eu já fiz e que tem no canal. Gostou do vídeo? Aproveita, curte o nosso vídeo, encaminha para uma amiga, segue nosso canal porque toda semana a gente está aqui falando sobre cirurgia plástica de mama, de abdômen e de lipoaspiração. Um abraço, até mais.